Olá, pessoal, tudo bem? Na aula anterior eu falei para vocês a respeito do uso da internet nas aulas de filosofia. Falei que no campo educacional, por exemplo, a interação entre professores e alunos, ela pode se beneficiar do uso das redes sociais, bem como Instagram, Facebook, WhatsApp e até o chat GPT. Pois elas favorecem, o autoaprendizado, o trabalho em grupo, a comunicação entre colegas e entre aluno e professor, e finalmente o contato com o que é atraente para os alunos, que é algo que faz parte do seu dia a dia, da sua realidade. E é nesse ciberespaço, que ocorre a virtualidade e a interatividade entre os sujeitos, que possibilita compartilhar também ideias e sentimentos, ou seja, integra, ou desintegra também os indivíduos através de um conjunto de redes de computadores que estão interligadas, A internet é um espaço possível de integração e articulações de todas as pessoas, que estão conectadas com tudo que existe no espaço digital. E nós, enquanto professores e professoras, também podemos se beneficiar dessa metodologia. A integração das ferramentas tecnológicas da informação, elas vêm ocorrendo no ensino de filosofia, isso nós não podemos negar. Então, com isso, é possível verificar que elas têm auxiliado no surgimento de novas e de diversas metodologias, Dessa forma, ampliando o acesso ao conhecimento filosófico, permitindo a criação, de métodos que sejam mais personalizados, mais participativos, criativos, que fazem parte da realidade do educando, e que sejam capazes de despertar nos alunos o interesse pela leitura e pela experiência filosófica, dessa forma diminuindo a distância entre os avanços tecnológicos e a realidade, como ministramos em sala de aula o ensino da filosofia. Bem, com todas as dificuldades, que nós temos numa escola pública, os professores quanto os alunos, é possível assimilar os temas propostos para um debate filosófico, então, dentro do espaço da sala de aula, Pois a gente acredita-se de certa forma que assim como em outras disciplinas, as tecnologias digitais da informação e comunicação, como nós chamamos, elas também se façam presentes no exercício filosófico, no contexto, da educação básica. Por outro lado, ainda falta investimentos que sejam satisfatórios, na formação inicial e continuada de professores, bem como na melhoria também e no aparelhamento dos sistemas educacionais, e das unidades de ensino que teriam uma internet, que tenham uma internet de qualidade, para que sejam implementados esses recursos. Bom, na aula de hoje, eu darei mais ênfase ao uso do livro didático nas aulas de filosofia. Inclusive, eu já falei sobre este tema em aulas anteriores, mas eu decidi aprofundar mais nessa aula de hoje por entender que este é um tema importante para o planejamento das aulas de filosofia de vocês. Então, o livro didático, ele é considerado um relevante recurso de mediação didático-pedagógica para a prática docente em sala de aula. Seja adotado, por meio de programas como o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, seja adquirido também em contato direto com as diversas editoras que são especializadas, nesse tipo de produção. O livro didático, ele é utilizado em larga escala na educação básica, isso a gente não pode negar, Como os livros didáticos aprovados e ofertados também pelo Plano Nacional do Livro Didático, que é uma política pública que está nas escolas públicas, eles estão alinhados com as orientações das diretrizes curriculares para o ensino médio e eles podem contribuir
com a aplicação dos princípios definidos, então, por essas diretrizes, que permitem que haja uma ampliação importante, né, da qualidade do ensino de filosofia em todo o nosso território brasileiro, nosso território nacional. Porém, é necessário reconhecer, né, os limites de qualquer livro didático. Isso é importante aqui a gente se deter, que toda ferramenta metodológica também possui o seu limite. Inclusive o livro didático de filosofia, né, em seu contexto de uso, que é a sala de aula. Reconhecer, então, os limites de um recurso didático, ele também implica considerar os efeitos que se pode alcançar também nos alunos, né? Os alunos, nesse caso, do ensino médio. Então, apesar de compreender que o papel do professor, da professora nos processos de ensino e de aprendizagem pode permitir que esse recurso didático ele seja explorado de diversas maneiras, o que potencializaria, então, seus possíveis resultados, né? Eu entendo que por mais instigante que o livro didático ele seja, né? E por mais que o professor, então, ele lance mão de estratégias que sejam inovadoras, né? O desenvolvimento, então, do pensamento crítico por parte dos alunos, né? Ele depende muito mais do que o uso desse recurso em sala de aula. Importante pontuar isso, né? Esses aspectos fundamentais, eles estão relacionados diretamente, então, com a questão da presença do livro didático na educação básica. Deste modo, então, para que seja possível empreender, né, uma análise que eu estou propondo para vocês, que é a do livro didático aqui, torna-se fundamental investigar como o livro apresenta seus conteúdos, tendo em vista a perspectiva de poder contribuir, então, para a construção, né, de debates que sejam críticos por parte dos seus leitores, os estudantes, né, do ensino médio. Então, aqui eu vou citar a pesquisa de um autor chamado Henrique Sérgio Blanco, né, que escreveu na sua dissertação de mestrado, chamada O Livro Didático no Ensino de Filosofia no Ensino Médio e a Formação do Debate Crítico em uma Sociedade Plural. É uma dissertação de mestrado de 2017, né? E nela o pesquisador fala, na pesquisa, que o livro didático pode contribuir para que o aluno, de certa forma, ele desenvolva, então, seu repertório acerca das possíveis compreensões da realidade, que o aluno possa construir argumentações que sejam plausíveis por meio da reflexão acerca, então, das possíveis compreensões da realidade, tendo em vista também a participação em debates que sejam críticos e que elabore, né, os educandos possam elaborar propostas de intervenção social solidária a partir do respeito aos valores do outro e também as diferentes compreensões acerca da realidade. Então, é necessário estabelecer algumas considerações sobre, então, o que se compreende por uma participação em debates críticos, né? E o papel da crítica em uma sociedade plural como a nossa. Então, nós podemos pensar o seguinte, né? Que pensar de uma forma crítica representa compreender que a realidade, ela poderia ser de outra forma. Para tanto, a partir do meu repertório e de minhas compreensões, então, acerca da realidade, eu posso elaborar críticas e assim participar ativamente, então, da vida social. No entanto, eu enfatizo que ao pensar de forma crítica, eu devo incluir outras visões acerca, então, da realidade e não apenas exercer uma crítica em relação ao modo de como as coisas são, unicamente a partir, então, do meu ponto de vista,
Bom, pensar de forma crítica, né, é uma mão de duas vias e não uma via de uma mão única que aponta os erros da realidade e das visões que são diferentes das minhas, porque simplesmente eu não concordo com elas. Isso é importante salientar aqui para vocês, né? A minha maneira de compreender a realidade, ela é apenas uma maneira de compreender a realidade e não a única possível, mas sim uma compreensão plausível. E plausíveis, né, como são as outras visões também acerca da realidade que eu mesmo critico. Então, eu, enquanto professora, eu não detenho a verdade sobre a interpretação da realidade, apenas porque a critico. A minha forma de ver a realidade é apenas a minha forma de ver a realidade. A realidade, ela é plural e ela é diversa, como são as formas também de compreendê-la. Por isso, a crítica à realidade, ela não deveria partir do pressuposto que a minha posição e o meu ponto de vista estão isentos à crítica, pois representariam, né, a melhor interpretação acerca, então, da realidade. Pensar dessa maneira, então, significa não respeitar a diversidade de visões de mundo. E com esta postura, reduzimos o diferente a um mero objeto de crítica, ou seja, da minha crítica ao outro. A construção de uma sociedade melhor, mais plural, mais diversa, mais solidária, né? Enfim, ela não contempla unicamente minha visão crítica acerca da realidade, mas ela deve necessariamente, né, incluir as vozes também do outro, do meu aluno, da minha aluna. Compreendo, né, dessa forma, então, que o livro didático de filosofia, ele deve caminhar nessa direção. Isto é, né, contribuir para que os alunos, as alunas possam construir debates críticos acerca da realidade, mas que esses debates eles não excluam de forma alguma a voz do outro, mas a inclua. Isso significa que o meu modo de pensar, meu modo de ser e de pensar não está isento à crítica. Esta constatação ela não deve servir como uma justificativa para que se eternize uma luta incessante, né, e infindável entre pontos de vista, a fim de que vença o melhor com a aniquilação do diferente. O outro visto como um inimigo, né? Que na maioria das vezes é o que acontece. Então, compreende-se de certa forma que o livro didático de filosofia ele deve contribuir para que os alunos possam construir debates que sejam críticos, que sejam plurais, que ouçam então e incluam a voz do outro e que não tenham o outro como um simples objeto de crítica. Então, construir um sentido de crítica que seja desenvolvido pelo diálogo com o outro e não em detrimento do outro. Aqui eu postulo a importância disso, né? Que em vez de instrumentalizar o outro como um mero objeto de crítica, né? Devemos fazer uma construção de um horizonte de compreensão crítica em que eu e tu e o outro, né, possamos participar da construção dessa própria visão crítica acerca da realidade. E se o vir a ser representa um projeto de vida, né, por exemplo, ao me projetar para fora de mim, eu encontro o outro. A realidade, ela é múltipla e diversa, e não há como eu encontrar apenas os meus iguais, pessoas que pensam e interpretam a realidade da mesma forma que eu acredito. E isso tem se tornado muito recorrente com o uso das redes sociais. Assim eu entendo, de certa forma, então, que esse sentido de crítica no ensino da filosofia, ele deve necessariamente incluir o outro, enquanto projetos de vida que são construídos, né, no plano da cultura que podem e também devem ser constantemente reconstruídos e também reelaborados, partindo de novas interpretações acerca da realidade. Realidade essa, né, em que essa transculturalidade, diversidade, pluralidade de modos de ser e de pensar sejam efetivamente respeitadas
e não sejam utilizadas como conceitos para que se enxergue unicamente no outro as causas e efeitos de situações que devem ser transformadas. Uma das questões importantes a serem analisadas, então, nos livros didáticos, é identificar, por exemplo, na sua sessão de apresentação, se o significado do que, ou seja, o que é o significado de filosofia para o autor. Qual é o sentido que o autor concede à filosofia? Né? O significado também do que é o fazer filosófico para o autor. Como é que esse autor, essa autora, compreende a tarefa do filosofar? Essa análise aqui ela é importante, pois ela nos permitirá compreender qual é o caráter normativo do livro didático, do ponto de vista, né, do que a filosofia significa, então, para esse autor e para essa autora. E qual é a sua compreensão acerca da prática filosófica? Dessa forma, eu poderei enxergar ao longo então de uma obra a própria voz do autor ou da autora no desenvolvimento então de temas e conceitos que servirão para que o aluno, a aluna construa o seu repertório de conhecimentos acerca então do que é filosofia e como se realiza o exercício então da prática filosófica. Segundo o autor do livro didático, né, a gente pode pensar o seguinte, que cada autor ele sustenta suas visões sobre o que é filosofia e qual é o papel da prática filosófica e as apresenta sempre no início da obra didática ou ao longo dos capítulos introdutórios, né, do livro. Então, o aluno, a aluna, ela deve compreender como os filósofos, as filósofas pensam e devem raciocinar de forma crítica e reflexiva, né, como propõe a filosofia. Então, assim compreender esse caráter, como é que eu vou falar para vocês, que seja normativo da obra didática de filosofia, ou seja, como o aluno deve entender o que é filosofia, como se deve raciocinar filosoficamente, faz parte, então, da análise que eu buscarei empreender na questão do livro didático. Então, deste modo, eu posso compreender, né, como os conceitos a serem analisados, eles são desenvolvidos pelo autor ou pela autora no livro didático e quais são as suas compreensões, né, acerca do papel da filosofia e da prática filosófica, pois essas compreensões, né, elas estão, de certa forma, intrinsecamente, elas estão associadas, relacionadas a essa construção do raciocínio crítico por parte dos alunos e das alunas. Então, dessa forma, eu vou partir da compreensão de que em uma sociedade democrática, os princípios, então, da pluralidade, da diversidade e da diferença, eles devem fazer parte, então, dos debates críticos acerca dos temas que atravessam, né, a nossa sociedade, pois esses princípios, eles se materializam de forma prática, né, no espaço-tempo, então, da nossa cultura. Então, se os alunos do ensino médio já participam e participarão ainda mais, né, como sujeitos ativos que interpretam a sociedade em que vivem e que buscam compreender, né, como ela se constitui e quais são os seus papéis nesta construção social. Então, neste sentido, a construção de debates críticos sobre temas, né, que dizem respeito aos sujeitos e à coletividade é uma das formas de participação ativa na construção social. Então, em um livro didático de filosofia, podem então surgir diferentes abordagens acerca do conteúdo. Os conteúdos de filosofia, eles podem ser apresentados por meio de uma abordagem das áreas filosóficas, problemática ou histórica. Em um ensino de filosofia que seja centrado unicamente, então, na história da filosofia, o conteúdo das aulas é a produção filosófica, né, que pode ser transmitida, centrando-se, então, nos filósofos, né, ou filósofas, né, ou nas teorias filosóficas.
Então, esse tipo de abordagem de conteúdos, que seja desvinculada de problemas, ela tende a tornar-se algo assim como a gente chama de enciclopédico, né? Que é um ensino de filosofia que nós podemos chamar de enciclopédico, porque ele tem não tem muita relação com o cotidiano das pessoas, dos jovens, né? Pois não há um questionamento da tradição filosófica. Os conteúdos, eles são transmitidos de forma repetitiva, né? Dessa forma enciclopédica, tal qual eles foram pensados, né? Então, a falta desse pensamento crítico e reflexivo, isso menciona o autor Silvio Galo, que eu já citei em aulas anteriores, né? É o que a gente chama desse conteúdo enciclopédico. Assim, então, as aulas passam das aulas de filosofia a aulas de história da filosofia. A abordagem baseada em problemas, ela dá ênfase a questões que permeiam a filosofia ou também a problemáticas atuais. Entretanto, alguns professores que sejam desta vertente, né, convida seus alunos para participar da escolha dos problemas de seu curso. Então, na maioria dos casos, os alunos, as alunas escolhem problemas, né, do seu interesse. Isso também pode acontecer nas aulas, né? Como, por exemplo, drogas, para falar de questões da existência, como vida após a morte, né? Que são questões que muitos dos filósofos, né, não aceitariam como problemas que fossem genuinamente filosóficos. Muitas vezes os problemas trabalhados de forma desvinculada da história da filosofia, né, que é importante dar ênfase para essa parte, né? Eles acabam produzindo reflexões que não saem do senso comum. Então, as aulas de filosofia, elas acabam limitando-se a um achismo, ou seja, os alunos apenas expressam suas opiniões sem levar em conta os pensamentos filosóficos, né, e a sua contextualização histórica. Então, assim, a maneira mais apropriada de trabalhar os conteúdos é que contemple, então, 3 abordagens citadas, né, com ênfase, então, na história da filosofia. Esta abordagem, ela é defendida, então, pelos parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, e as orientações também curriculares nacionais. Então, um livro didático de filosofia que apresenta, então, uma abordagem temática, né, problemática ou das áreas filosóficas, sem fazer menção, então, à história da filosofia, ele conduz a um discurso vazio e um discurso improdutivo, e não a filosofia. Não se constrói um pensamento filosófico sem o alicerce que é a sua história, né? A sua história filosófica. Só se constrói filosofia a partir da filosofia. E por fim, quanto ao critério do conteúdo, foi incluído também, aqui eu incluo para vocês, né, um indicador importante que é relativo à interdisciplinaridade, que eu também já falei em aulas anteriores, né, que é relacionar com as próprias características da filosofia, que por sua natureza, de certa forma, ela já faz um encontro essencial com outras áreas do saber, com outras áreas do conhecimento, né? Seja voltando-se sobre elas, né? Ou seja alimentando-se delas, então, para o seu próprio desenvolvimento. Então, conforme os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, né? De acordo com eles, se aponta para essa natureza, então, da filosofia, as propostas, né, que são pedagógicas das escolas, elas devem assegurar um tratamento interdisciplinar e contextualizado, então, para os conhecimentos da filosofia. Assim, então, o papel da filosofia, ele fica mais amplo, né? E poderemos, então, a partir de qualquer posição em que estivermos, ajudar, então, a pôr em curso, né, a cooperação entre as diferentes perspectivas, né, teóricas e também que sejam perspectivas pedagógicas que compreendem, então, todo esse universo escolar.
Então, recapitulando, ao avaliar um livro didático de filosofia, vocês podem considerar os seguintes critérios, que é a estrutura, que é sempre observar a estrutura do material, a apresentação, verificar como os conteúdos são apresentados, né? Qual é a ideia de filosofia, do filosofar que esse autor, essa autora tem, as atividades, verificar o que o livro propõe de atividades práticas, os autores, avaliando sempre a experiência acadêmica e profissional, então, desses autores, a interdisciplinariedade, né, que é verificar se o livro, então, trabalha essa interdisciplinariedade, né, os textos, né, verificando se o livro, então, possui textos que sejam complementares, né, e que estimulem discussões e reflexões acerca da realidade, de certa forma, sempre relacionando com a realidade do contemporâneo, né, verificar. Nesse módulo, vocês deverão realizar, então, a análise de um livro didático de filosofia a partir de um roteiro que está disponível no EAL. Nossa aula termina aqui, foi um prazer estar com vocês, um abraço e um bom estudo!